Muitas donas de casa e até mesmo quem mora sozinho tem uma certa dificuldade em organizar a geladeira e até mesmo cuidar da alimentação. Por isso hoje a nossa matéria é sobre dicas de como você pode conservar melhor os alimentos e até mesmo organizar dentro da geladeira, que às vezes você tem dúvidas e hoje a gente vai tirar essas dúvidas porque a gente está aqui com a Juliana, ela que cedeu a geladeira dela, a casa dela e também vai receber essas dicas, né, Juliana? E também a nutricionista Ângela, que vai estar ajudando a gente a organizar melhor os alimentos. Vamos abrir então a tua geladeira para ver o que a gente pode encontrar aí de errado, de certo, o que a gente pode melhorar. Ângela, primeiro momento, o que você já vê que tá correto aqui dentro da geladeira dela? Bom, aqui na geladeira dela, a gente pode perceber que a parte de frios que ela tem, que seria o peito de peru, a mortadela, o salame, estão na parte superior da geladeira, que normalmente é a parte que é mais fria, da parte do refrigerador. Isso está correto. E na gaveta de baixo, encontram-se os hortifrutis. Essa geladeira é ótima porque ela já dá indicação que ali deve ficar as frutas e os vegetais. Então, por quê? Porque ali não tem tanta temperatura, a temperatura está adequada para essas verduras e frutas, e tem o controle de umidade também, que ajuda na conservação desses alimentos. E muitas pessoas também têm aquela dúvida em relação ao ovo. Qual que é o lugar correto de guardar o ovo? No caso da Juliana, os ovos estão guardados da forma correta. Eles estão na geladeira, nas prateleiras. Não se deve guardar o ovo na porta, porque na porta ele fica batendo conforme abre e fecha a porta e eles podem rachar. Ovo rachado é maior risco de contaminação. Dessas dicas que a gente já mostrou aqui um pouquinho, você tinha alguma dúvida? Sim, sempre surgem dúvidas, né? Até porque a gente está falando de uma coisa importante, que é a saúde da família, né? A gente acha que sabe, mas quando a gente recebe a orientação do profissional, a gente vê que falta muita coisa ainda que aprender. Então, a história do ovo, né? Eu não sabia que não podia consumir com ele rachadinho, né? E eu também tenho dúvida se um alimento contaminado, se ele dentro da geladeira contamina todos os outros. Nesse tipo de caso, o que pode estar sendo feito? Depende muito desse alimento, qual o alimento que está contaminado, de que forma que ele está armazenado. Se eu tenho um alimento contaminado, que normalmente pode ser uma sobra de comida feita, que não foi, talvez, armazenada adequadamente antes de ir para o refrigerador, ela vai estar num pote. Se ela estiver nesse pote e estiver contaminada, é somente ela que vai estar contaminada. Ela não vai contaminar a geladeira inteira. Agora, se nós temos algum produto que está em contato com o outro, se o produto contaminado entrar em contato com o outro, aí sim pode haver a contaminação. Uma outra dúvida que eu acho que as pessoas de casa também podem ter, ainda falando do ovo, as pessoas ainda podem guardar dentro da caixinha, no caso, quem não tem aquela vasilhinha que ela tem, ou até mesmo quem só tem aquele suporte na porta e vai querer, a partir de agora, trocar o uso, pode guardar na caixinha? Isso. A nossa sugestão para aquelas pessoas que têm o suporte para pôr o ovo na porta, não usar, e se não tiver uma cestinha igual a da Juliana, pegar a caixinha do ovo mesmo, aquela que vem na dúzia, colocar dentro de uma embalagem plástica e colocar direto na prateleira. Em relação aos legumes, às vezes cortou uma cenoura, sobrou, cortou uma cebola, sobrou. O que a pessoa pode estar fazendo? Ela joga fora ou dá para usar ainda? Guardar dentro de uma vasilha, talvez? Sim, eles podem ser consumidos posteriormente. Pode se guarda sempre em potes bem tampadinhos, fechadinhos, dentro da geladeira, dá para ser consumido sim. Ângela, agora falando dos congelados, vamos ver na geladeira da Juliana? Você abre para a gente, Juliana? Bom, no refrigerador não tem muito segredo. O que vai para o congelador vai congelar. Então, normalmente, a temperatura do congelador está adequada em todo ele. No caso da Juliana, a gente percebe que tem grandes blocos de carne que poderiam ter sido congeladas separadamente. Porque a hora que ela for consumir essa carne, se ela não for usar toda, ela vai ter que descongelar e vai sobrar uma parte, que normalmente a gente recongela, e isso não é recomendado. Descongelou uma vez uma carne que já foi congelada, não é adequado congelar novamente. Então, tem que se fazer tudo o que foi descongelado. Depois, armazena pronta, assada, né, da forma que foi feita a carne. Mas recongelar não é indicado. Então, nesse caso, a gente recomendaria para a Juliana estar separando em porções menores no consumo diário dela. A forma que a gente sempre recomenda de congelamento de bifes, a gente orienta a congelar separado, embalar cada um separadinho num papel filme, ou pegar uma embalagem plástica, colocar esticada no freezer e colocar cada unidade separadinha. Congelou aquelas unidades dos bifes separadas, junta tudo num saquinho plástico. A hora que você for precisar pegar, você pega 1, 2, a quantidade necessária e utiliza. Ângela, eu acho que uma grande dúvida das pessoas é principalmente em relação à comida. Sempre sobra na hora do almoço e as pessoas querem reaproveitar na janta. Como que a gente consegue guardar de uma forma ideal esses alimentos, que é a comida?
Exatamente. Esses alimentos eles podem, com toda certeza, ser consumidos novamente, não precisa ser jogado fora, essas sobras pequenas. Então, o que a gente faz? A gente põe em potes pequenos. Normalmente, a comida feita na hora do almoço, ela fica um tempo até todo mundo almoçar, ela já deu uma esfriada. Se ela está morninha, fria, você põe no potinho, tampa e guarda na geladeira, toda separadinha. Se esse alimento estiver muito quente, você já tem a intenção de guardar logo, porque não dá, vou sair de casa ou não tem como deixar esfriar fora da geladeira, vai colocar ele muito quente na geladeira, você tem que deixar o pote aberto, para ele poder resfriar inteiro, por inteiro, não mantendo, inclusive o meio do pote, se resfria por inteiro, assim não correndo risco de contaminação maior. E na hora que a pessoa vai resquentar essa comida, tem que ser bem quente? Não, a gente recomenda sempre aquecer bem a comida antes de se alimentar, a comida de sobra. Porque se acontecer alguma contaminação no preparo, é só a temperatura alta que vai exterminar com essa contaminação. A gente viu que a Juliana ela guardou ali as comidas certinho. Juliana, fala pra gente, você já sabia dessas dicas ou ficou sabendo agora? Não, muitas dicas novas, né? Essa história de ter que deixar os potes abertos para daí esperar o resfriamento, não sabia, não. Vou colocar em prática, com certeza. Vai ajudar bastante, querendo ou não, vai conservar melhor a alimentação de você e da sua família. Certeza. Vou colocar tudo em prática. E uma outra questão também, o que pode acarretar essa contaminação na alimentação por causa de alimentos assim que a gente guarda às vezes errado dentro da geladeira? Bom, hoje a gente fala que o grande problema de contaminação, a responsável pelos maiores números de contaminação é a salmonela, que é uma bactéria muito conhecida por todo mundo, ela é bem famosa, porque ela causa graves sintomas ingeridas em grande quantidade. Se o alimento está muito contaminado e a pessoa ingere toda aquela contaminação, fortes dores abdominais, diarreia, vômito, fraqueza, às vezes muito graves que levam à desidratação e até à morte, dependendo do caso e de quanto foi consumido desse alimento contaminado. Que tipo de alimento é mais comum encontrar? O mais famoso é o ovo, né? O nosso grande vilão aí de contaminação por salmonela é o ovo, porque essa salmonela já existe no intestino da galinha. Então, o ovo, a gente fala que ele já vai se contaminar por si só. Mas não são todos os ovos que são contaminados. A gente viu que a Juliana contou uma história aqui pra gente que já teve a sua família, né, até mesmo você contaminada com esse tipo de alimento que foi ingerido de forma errada. Sim, infelizmente a gente teve essa experiência ruim, né? E eu até estava dizendo para a nutricionista que, antes disso, a gente não sabia da gravidade que tinha essa contaminação por salmonela. E agora a gente acabou aprendendo da pior maneira possível, né? Juliana, obrigado por ter aceito o nosso convite, ter cedido o teu espaço aqui da tua casa, tua geladeira. Eu acredito que todas as dicas que a gente deu aqui vai ser muito válida também para você, dona de casa, você que mora sozinho e tem essa dificuldade em se organizar com a sua geladeira e até mesmo a conservação desses alimentos, que com certeza, né, Ângela, é muito importante. Sim, isso mesmo. Espero que ela aproveite bastante as dicas, né? Ela aprendeu da pior forma possível, que foi ter casos de contaminação na família, mas assim, e que ela faça um bom uso das dicas e que mantenha seus alimentos bem saudáveis, com todos os nutrientes e que a família mais feliz.